30 quilômetros de projeto. É esse trabalho de Goiânia, que é um trabalho muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Foi um desafio para o escritório, porque é um trabalho de uma proporção, são 30 quilômetros de projeto. O prefeito de Goiânia, ele colocou como meta melhorar o tempo médio das viagens entre os pontos, né, da cidade. Então a gente tem os eixos, né, que são as vias principais de Goiânia, e lá o que acontece? Tem muita interferência. Deixa eu fazer uma pausa. Aqui a gente está entrando em engenharia de tráfego, que também é uma área de conhecimento do arquiteto urbanista. Esse trabalho envolvia o quê? Analisar essas vias, entender como elas estavam funcionando, ponto de vista de sinalização, de conversões, né? O que é conversão? Virar para a direita, virar para a esquerda e etc. Questão de semaforização, entender isso e o que estava fazendo com que os motoristas não conseguissem desenvolver uma velocidade que fosse interessante, que fosse pelo menos próximo da velocidade da via, né? Porque estava muito abaixo. E como que a prefeitura tinha essa leitura? Por dois meios. Primeiro, porque eles fizeram uma parceria com a Waze, que é o aplicativo do Google de mobilidade ali, que é o Waze for Cities, Waze para cidades. E daí eles começaram a enxergar esse tempo de deslocamento, porque ele não fornece quem é o motorista, mas fornece um conjunto de dados que você consegue visualizar isso. E por outro lado, por meio do consórcio responsável por transporte público, que é a Redmob, que é inclusive o nosso contratante. A Redmob tem lá o tempo de viagem dos ônibus, porque os ônibus têm GPS, etc. E daí estava se verificando isso, né? Então, o prefeito colocou isso como uma meta aí para os 100 dias, fazer um trabalho de desobstrução de vias, ele deu esse nome, né, para melhorar esse tempo médio. E o nosso escritório entrou justamente fazendo esse diagnóstico desses 30 quilômetros de vias, distribuídos, né, entre alguns eixos. E então esse trabalho entrou uma remodelação das vias, reformulação de toda a parte de sinalização viária, ajuste geométrico, que a gente chama, às vezes, tem algum afunilamento na via. E esse afunilamento, ele forma um efeito cascata. Então, um carro diminui a velocidade, só que esse carro lá na frente que diminuiu a velocidade, o reflexo dele para o carro lá atrás é exponencial. Então ele reduz muito mais, às vezes chega a parar. A partir desses diagnósticos, a gente foi propondo essas soluções. Então teve inclusive uma rotatória lá, que é uma chegada de várias avenidas, e daí tinha uma série de alças de retorno e tudo mais, pelas quadras, né? E a gente redesenhou todo esse encontro, justamente pensando nesse processo, né, de dar maior fluidez ao trânsito, assim. Principalmente em função dos ônibus, para que os ônibus conseguissem deslocar de forma mais rápida, né? Mas em consequência também todos os outros veículos. Ainda é um trabalho em processo, né, até pelo tamanho dele,